Calorosas saudações e Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado porque o Chega pode vir a sair beneficiado e possivelmente ganhar as próximas eleições legislativas. Eu, por acaso, assusto-me com muita coisa, é normal, só não me assusto quando vejo imensos likes neste vídeo, portanto, meus amigos, façam o favor de meter like e subscrever o canal, que ajuda bastante, e partilhem também nas vossas redes sociais, tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Ora, vamos ver então o que é que Marcelo disse relativamente às negociações, quer do PS, quer do PSD, e a não aprovação do Orçamento de Estado. Olá, boa tarde. O Presidente da República pede um esforço ao Governo e ao PS para que se entendam na viabilização do Orçamento do Estado. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o interesse nacional é mais importante do que o programa de um Executivo que não tem maioria e avisou o PS para a necessidade de fazer cedências porque não é Governo. Em declarações exclusivas à RTP, o chefe de Estado diz que se as duas partes não chegarem a acordo, quem manda é o Chega. Só antes de ouvirmos Marcelo, eu queria só deixar a nota que, beneficiando ou prejudicando o Chega, ou o PS, ou o PSD, eu compreendo o argumento de que o Presidente da República tem a sua função de moderação. Mas a sua função de moderação, enquanto órgão de soberania, não deve ser um órgão de pressão. Diria eu. Deve estar à parte disso. Politicamente tem poder para o fazer? Pode, mas acho que não é ético nem moral fazê-lo, até porque entra numa questão, a meu ver, de abuso de poder, não na ilegalidade, mas na moralidade e na ética, pelo menos a meu ver. Marcelo Rebelo de Sousa ainda acredita no acordo entre Governo e PS, mas para isso é preciso haver cedências. O Governo, atento ao interesse nacional, deve perceber que o interesse nacional é mais importante do que o programa de Governo e não ser inflexível no programa de Governo. O programa de Governo pode ser aplicado mais cedo, mais tarde, de uma maneira ou de outra maneira, mas sobretudo um Governo que é minoritário, não é maioritário, é minoritário. A liderança da oposição é exatamente o mesmo. Perante o interesse nacional, no mundo como está, na Europa como está, tem que fazer um esforço para, em relação aos princípios que seriam ideais do ponto de vista da oposição, e se fosse Governo é o que faria, perceber que tem que se ajustar, até porque não é Governo. O Marcelo está bastante condicionado. Há quem possa olhar para isto e pensar que ele tenha medo do benefício político que o Chega pode ter resultante de umas novas eleições. Eu não acho que seja propriamente isso. O Chega pode ganhar com novas eleições, embora neste momento não creio que isso acontecesse, pelo menos agora. Pode acontecer, mas agora não é isso que as sondagens ditam. Também não há propriamente um facto político que beneficie assim tanto o Chega, não obstante, por exemplo, a manifestação de ontem, que do ponto de vista ideológico do partido, a meu ver, foi um sucesso para aquela base ideológica, mas eu acho que esse nem é tanto o medo do Marcelo. Claro que ele não quer o Chega a governar, não é essa a questão, mas eu acho que esse não é bem o medo do Marcelo. Marcelo é uma pessoa que, politicamente falando, é muito egocêntrica. E não digo isto como uma crítica, acaba por o ser, mas ele próprio o admite. E a verdade é que o Marcelo não quer ficar relembrado para a história como o Presidente da República que, durante o seu mandato, mandou 4 governos abaixo. Não é? Portanto, não mandou abaixo, mas enfim, ele é eleito em 2016, pela primeira vez, e portanto, em 2019, umas eleições. Em 2022, outras eleições. Em 2024, outras eleições. E podíamos ter agora, portanto, eram 3 eleições, não é? Portanto, teríamos 2019, 22 e 24, não é? Portanto, e agora outras em 25, se o governo cai este ano. Portanto, o Marcelo, num mandato de 10 anos, iria ser relembrado como o presidente que teve 4 eleições legislativas. Portanto, desde o período conturbado inicial do 25 de Abril, nós não tínhamos um presidente com este histórico eleitoral. Ou seja, ele ficará marcado como o primeiro presidente da República a seguir à estabilidade que nós tivemos com o Mário Soares, com o Jorge Sampaio, com o Cavaco Silva, como o primeiro onde existiu, do ponto de vista legislativo, muita instabilidade. E o seu legado político ainda vai ficar mais danificado. Eu acho que o Marcelo conseguiu fazer uma coisa difícil. Normalmente, quando se é Presidente da República em Portugal, é complicado estragar o legado, porque os Presidentes da República que nós tivemos é sempre numa perspectiva de final de carreira política, porque
o nosso executivo não é o Presidente da República, como é o caso dos regimes federais nos Estados Unidos ou no Brasil, por exemplo. Aqui é uma questão de moderação, não propriamente de executivo, que está em carrego do Primeiro-Ministro e do Governo. E, portanto, quer o Mário Soares, por exemplo, o próprio Ramalhianes também, embora num período mais conturbado do que o Mário Soares, o Jorge Sampaio e o Cavaco Silva, todos eles, independentemente das polémicas adjacentes aos mesmos, mantiveram o seu legado e a sua perspectiva histórica relativamente àquilo que eram politicamente. Eu acho que o Marcelo é o primeiro que entra melhor na presidência do que sai. Acho que é esse o caso, porque o Marcelo entra completamente adorado, ganha com uma percentagem particularmente simpática e até é reeleito logo à primeira volta, mas os escândalos todos em que esteve envolvido, no caso das gêmeas, as instabilidades legislativas, a questão do António Costa, tudo isto leva a que ele próprio já tenha a consciência que será relembrado de forma muito pior de como saiu do que propriamente como entrou. E é difícil fazer isso como Presidente da República em Portugal, dadas as próprias características institucionais e constitucionais da função. Que diabo fazer um esforçozinho nesta altura, que a situação é muito pior, toda a gente diz que é a pior situação dos últimos 40 anos, eu acho que não é pedir muito. Não conseguem. O terceiro que decida. Sem acordo. Estão a ver? Isto é ele a pressionar, ou seja, não querem, então o Chega vai aparecer. Não é? É ele a dizer, pá, vejam lá, porque senão o Chega, etc, etc. Mas é assim que a democracia funciona, não é? Os parlamentos no resto da Europa, e desculpem só dar esta interrupção, mas os parlamentos no resto da Europa são todos assim. Nós vivemos num bipartidarismo imperfeito, não é? As pessoas às vezes têm em forma de dizer, nós rompemos o bipartidarismo, não é? Já não estamos em bipartidarismo. Na verdade ainda estamos, porque ainda há uma diferença significativa do Chega para o PS e para o PSD, porque ainda são 20 e tal deputados, portanto quase 30, não é? Portanto ainda é uma diferença significativa. O que acontece é que nós passamos de um bipartidarismo perfeito para um bipartidarismo imperfeito, ok? O próximo passo será o aparecimento de multipartidarismo, que é o que acontece, por exemplo, em diversos parlamentos, na Finlândia, em que os três partidos mais votados têm os três praticamente 20%, mais coisa, menos coisa. A própria Áustria, até poderíamos dizer isso em determinado âmbito, tem três partidos, um com 20 e muitos, outro com 25 e outro com 20, portanto, enfim, o multipartidarismo será o futuro de Portugal, não sei se em menos tempo ou mais tempo, mas isso será a tendência natural. E, portanto, os partidos do Bloco Central terão que negociar muitas mais vezes, quer à sua esquerda com os partidos da esquerda radical, o Bloco de Esquerda e o PCP, quer à sua direita com os partidos da direita, no caso o Chega. Entre Governo e PS, a solução pode passar para o terceiro partido, o Chega. Se não se entenderem, quem passa a mandar é o terceiro. Pois se os outros não desempatam, ele é que desempata por eles. Se o primeiro e o segundo partido não se entendem sobre a questão do orçamento, passa a depender da decisão do terceiro partido. Se esse acordo... Passa a ser um chave, passa a ser chave. E se esse terceiro partido decidir não decidir, vamos imaginar decide não decidir, sobra para o Presidente. Ora, a última coisa que devia acontecer é essa. Portanto, como podem ver, ele tem receio disto, não é? Porque a lógica do Marcelo é, se o PS não se entende com o PSD, a lógica popular... Isto na visão do Marcelo, que me parece o que ele está a tentar passar. A lógica dele é, o PS e o Governo não se entendem. As pessoas olham para o PS e para o Governo da mesma forma, no sentido em que ambos têm a culpa. E depois é o Chega de fora, não é? E o Chega aí, como está de fora da negociação, porque o Governo não quis negociar com o Chega pode ser beneficiado. Isto é a lógica que o Marcelo está aqui a transmitir, na ótica de pressionar o Montenegro e o Pedro Nuno Santos a negociarem o orçamento, porque também lhe dá jeito que não vamos a eleições. Para o país também não é propriamente positivo ir a eleições, não é? A instabilidade política não é propriamente benéfica para investimento direto estrangeiro e essas coisas todas. Mas enfim. Marcelo Rebelo de Sousa diz que acredita até ao último minuto num acordo final entre Governo e PS. E termina aqui. Bem, a esperança é a última a morrer, não é? Eu tenho dúvidas que o orçamento seja aprovado. Sou sincero, porque eu acho que o PSD quer ir a eleições, acho que o Montenegro quer ir a eleições. Ele tem esperança de conseguir uma maioria absoluta ou de, pelo menos, reforçar a sua maioria relativa, fazer uma jogada a António Costa. Não me admirava que isso acontecesse, mas vamos ver.
Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham que vai acontecer relativamente a isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem, usem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, no segundo link da descrição e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.